Fala, meu povo, esse é o seu podcast Papo de Profissão. E a profissão de hoje, a gente trouxe aqui um advogado parlamentar. Você sabe o que é isso? Sabe o que é que ele faz? Bora comigo aqui na pesca, aqui na cola, tá? O advogado parlamentar é o profissional que atua diretamente nos poderes legislativos, tanto em esferas municipais, estaduais quanto federal. Sua função principal é prestar assessoria jurídica a parlamentares, com foco na elaboração dos projetos de leis, análise de propostas legislativas, controle de constitucionalidade, é um nome complicado, rapaz, pareceres jurídicos e acompanhamento de processos legislativos. Esse profissional também atua na defesa dos interesses do mandato, garantindo que as ações estejam de acordo com as normas jurídicas e constitucionais. Ele precisa ter amplo conhecimento em direito constitucional, direito administrativo, direito eleitoral e especialmente no regimento interno da Casa Legislativa onde ele atua. E o nosso convidado de hoje, doutor Emanuel Lima, meu amigo. Olá, grande Seja Elton. muito bem-vindo, doutor. Obrigado, é um prazer meu. E assim, doutor, já vou começar aqui com a primeira pergunta. Manda. Tá? Quem geralmente é advogado ou médico, geralmente é porque tem um na família, assim, ou pai, ou tio, ou alguém da família que incentivou. Na família do doutor Emanuel, tem isso? Não, né? Na minha família ninguém é advogado, sempre tem essa pergunta. Como é que você escolheu essa carreira? Foi seus pais que lhe induziram, algo do tipo? Não, aqui foi como eu posso dizer, a vivência com meus pais, da forma como eles tratam os problemas, como eles tratam a vida, que me levaram a gostar de resolver o problema. Eu vejo a advocacia como uma pessoa que resolve o problema dos outros para trazer a paz, a tranquilidade. E eu vi isso na minha casa e eu levei isso para minha vida e para minha profissão. Pô, que bacana. O advogado também ele é considerado, assim, na brincadeira agora, né? O descascador de abacaxi, né? Verdade. Geralmente é o cara que vai descascar o abacaxi. Não tem perigo de chegar perto para poder falar tranquilidade. É para resolver algum bucho quase sempre. Doutor, eu tenho um amigo. Exatamente. Mas vamos lá, doutor, e quando foi que isso aconteceu? Assim, final do ensino médio, já pensava nisso? Meio do ensino médio? Ou desde pequeno, não, você isso e tal, ou não? Foi acontecendo meio que naturalmente e apareceu essa oportunidade? Como foi? Eu nunca tive interesse de ser jogador de futebol, ser astronauta. As pessoas têm diversos sonhos. Eu sempre quis ser advogado, porque meu pai é contador, e eu sempre via todo mundo da família, quando tinha algum tipo de problema, levava a ele. Por isso é uma pessoa mais vivida, com experiência, uma pessoa centrada. Minha mãe é professora de português. A parte da família dela também, que ela é a mais velha, ela estudou desde cedo, com dificuldade, então ela tem uma expertise diferente que a família dela tem, então ela sempre era buscada para resolver problemas também. Então a gente ia vendo, e eu acabei absorvendo isso na minha vida. Então, tranquilamente, eu sempre gostei. As pessoas chegavam perto de mim, eu ouvia alguém tirando dúvida com meu pai, ou tirando a dúvida com a minha mãe, e eu gostava de ver como as pessoas tinham aquele respeito, aquela felicidade de estar lá, porque sabe que aquela pessoa aí você pode contar, porque ela vai te ajudar de alguma forma, seja com uma palavra, seja com um conselho, ela vai conseguir deixar você melhor do que como chegou. E isso sempre me admirei, e foi isso que eu consegui levar, e a profissão que eu achei mais próxima disso foi a advocacia. Que as pessoas chegam até a gente, não para coisas boas e alegres, mas para poder sair dali melhor. Seja tendo uma resolução, seja uma indicação de como fazer, se a gente não conseguir fazer, mas consegue indicar os caminhos das pedras que podem ser tomados. Então eu tomei isso para mim e desde muito cedo eu quis ser advogado. Massa. O senhor fez a faculdade de Direito, obviamente, e tem alguma especialização também? Não, só fiz a faculdade de Direito, comecei a estagiar muito cedo, a partir do terceiro semestre, já comecei a estagiar, que é um grande diferencial. Terceiro semestre. Ah, rapaz, queria trabalhar mesmo, hein? E não, você vai nem adivinhar como é que eu consegui esse estágio. Como? Pegando uma Topic, indo lá do Norte Shopping, pra minha casa na Jurema, pegando ali a Topic do Araturi, e conversando com a pessoa era um mediador. Aí tinha uma casa de mediação lá na Jurema, e ela me indicou
para poder começar a trabalhar lá na casa de mediação que tinha uma advogada. Perfeito. E outra coisa, além de gostar de ajudar, eu sempre fui muito comunicativo, né? Te chama a atenção, conversa com a pessoa do lado e leva você a mais longe, né? São os contatos que você vai formando. É uma das coisas que a gente bate sempre na mesma tecla aqui no podcast, com todas as profissões que passam aqui, né? A comunicação, o network, ele é fundamental para qualquer uma delas. Verdade. Para qualquer uma delas. Tanto o network, quanto também saber se vender. Eu acho que essa é a maior dificuldade de alguns profissionais, esbarra nisso, em saber se vender. Hoje, qualquer profissão, qualquer ela que seja do mercado, ela precisa saber se vender. Se você não sabe se vender, dificilmente você vai ter um sucesso. Eu já começo que assim, para você se vender tem que ter autoestima. E as pessoas cada vez mais é complicado. É bem complicado. Eu trabalhando com publicidade, teve um produto, eu não vou falar aqui por questões de ética, que a gente conversou com a cliente e tal, com a possível cliente, e essa possível cliente disse assim: você já viu propaganda do meu produto? Aí eu falei: não, realmente nunca vi. Ela porque o meu produto é o sal. O sal não precisa de propaganda. Aí será? Aí eu fui analisar. Hoje em dia tem propaganda de sal na TV, viu? Ou seja, tudo tá mudando. Verdade. Seu produto tem que ser bem explorado, tem que saber ser vendido. E o marketing digital, quem não tá dentro, eu converso com todos os meus colegas. Você sabe que a gente tem lá no Instagram do escritório que é bem atuante. A gente posta semanalmente 3, 4 postagens. Quem não tá no mundo digital, Tá perdido. hoje em dia tá. Só indicação não dá mais. Não Ficou no passado. Tudo bem que a indicação ainda tem seu peso. Sim. O QI, né? Ainda tem lá sua chancela, né? Seu carimbo de... Tá, mas, cara, se você não tem um marketing bem trabalhado, você vai ter dificuldade. Não consegue escalonar na profissão. Você fica estagnado. Literalmente. Literalmente. E me diz uma coisa. O advogado parlamentar, ele atua tanto na Câmara dos Vereadores, na Câmara Municipal, quanto na Assembleia. Como no Senado, na Câmara Federal. Então ele vai em todas as esferas, né? Todas as esferas que tem um parlamento, né? Você precisa daquela assessoria jurídica para poder estar ali lhe assessorando no análise de projeto, lhe assessorando de como fazer o melhor projeto de indicação, resolução, lei complementar, além das votações, que muitas vezes os políticos chegam ao poder por nichos, pelas suas votações da população, às vezes de categoria, mas não, grande parte não tem a expertise jurídica para poder tratar. Né? E cada esfera... Até porque é muito complexo. Esse mundo do direito, eu vou ser honesto, eu acho muito complexo. Para mim não dá. Eu sou de humanas, então é bem complicado. Esse negócio para mim de humanas é embaçado. Não, e a parte parlamentar que sequer tem na faculdade. Você não tem uma cadeira para você ser um assessor parlamentar. E você vai na tora mesmo aprendendo com o tempo, né? Exatamente. Eu também oriento muito. Eu já trabalho com essa parte de parlamento já há uns 10 anos. Então tem muita gente nova que sempre vem chegando, e sempre orienta. Cara, cola com quem já sabe, porque você não vai achar tudo nos livros. Agora tá começando a surgir alguns cursos. Mas, tipo, há 4, 5 anos atrás, não tinha essa questão, ninguém se preocupava com isso. Os concursos estão aparecendo agora. Concurso para você trabalhar na assessoria da Assembleia, da Câmara Municipal, antigamente era notório. Você tinha que dar as caras a tapa, porque uma coisa, advogado tem que ser corajoso. Se você não for corajoso, nem tem de ser advogado. Tem que estar lá para poder acertar ou errar, mas tá falando e dizendo como se soubesse. E defender sua tese. Exatamente. Tem que defender ela, Exatamente. com os dentes. E como foi que você foi parar na assessoria parlamentar? Como foi que isso aconteceu? Assim? Porque assim, você estagiou o 3º semestre ali, como você falou, né? Começou na casa de mediação e tal. E aí você seguiu na advocacia, se é que assim pode dizer, uma advocacia comum, digamos assim. Advogado de carreira. Isso. E aí depois você migrou para parlamentar. Como foi isso? Como foi que isso aconteceu? Rapaz, como as coisas da minha vida, assim, eu digo que eu sou muito iluminado, né? A gente faz por onde, a gente planta o certo para poder colher o certo, né? Então, na minha vida eu sempre fui muito iluminado por também traçar caminhos do bem, caminhos positivos, e a gente colhe os frutos mais na frente. Um rapaz, eu tava trabalhando como advogado júnior,
com a advogada que é a minha mentora, a doutora Rosângela Carvalho, foi quando eu estagiei, depois que eu estagiei, me formei, fui trabalhar com ela como advogado júnior, e um rapaz tinha aparecido para poder pedir um estágio. E a gente começou a conversar e tal, eu disse, não, eu estou aqui, ela não está precisando de estagiário agora, a gente conversou. E quando ele saiu do escritório, alguns meses depois, ele foi convocado para poder fazer tipo como se fosse uma entrevista para um presidente de sindicato. E ele não se sentiu, o cara chamou ele, mas ele não sentiu segurança para assumir a bronca de trabalhar lá no sindicato. Mas ele falou assim, eu conheço um cara que sabe conversar e que é desenrolado. O cara me conheceu pedindo estágio, conversamos ali alguns minutos, gostou, viu da minha forma de trabalhar e me indicou. E eu lá, dois dias depois, fui conversar lá com o presidente do sindicato, que é o Plácido Filho, e por coincidência ele também era vereador. E comecei a trabalhar no sindicato, me destaquei, porque essa advogada Rosângela Carvalho me ensinou super bem. Eu peguei ainda no processo físico. Teve uma tutoria muito boa, né? Rapaz, assim, excelente, porque ela é muito severa, muito cri-cri, como a gente chama. E é com esse tipo de gente que a gente cresce. Exatamente. Quanto mais você cobra, quanto mais as costas ficam largas, o resto que vier vem mais fácil. Então, esse rapaz me indicou, comecei a trabalhar no sindicato, me destaquei também no sindicato. Para você ter ideia, os advogados que estavam lá, todos mais antigos que eu resolvia processos da família dos advogados. Porque eu tinha o trato de conversar com o servidor, porque eu tinha essa obrigação nesse escritório, e toda sexta-feira estar no fórum, conversando com todo mundo, seja o que for, para poder ficar mais próximo. Não é muito mais fácil eu pedir para poder conversar com o juiz quando você já me conhece, você me vê semanalmente? Com certeza. Eu quero pedir um despacho, quero pedir para falar com o oficial de justiça para poder a citação chegar mais rápido. Se você já me conhece, não é mais fácil esse trato? Obviamente. Então, através desse trabalho que eu fiz com a doutora Rosângela, eu me destaquei lá no Plástico, consegui me destacar também de fazer até os processos dos familiares, de que estava travado e destravar. Aí o Plástico, que era vereador, me chamou para trabalhar com ele na assessoria parlamentar dele na Câmara Municipal de Fortaleza. Aí daí do Plástico foi quem que você falou? Foi o... Depois do Plástico, eu cheguei a trabalhar 4 meses com o Pedro Matos, um jovem excelente, que já me deu um outro olhar, porque o Plástico tem uma certa idade, então tem uma pegada. Essa vantagem de você trabalhar para duas pessoas com idade diferente, né? Para você evoluir, você precisa. Você ficar só vendo aquilo ali, você não tem como crescer. Você tem que ver ideias diferentes, mentes diferentes, para você criar e crescer de maneira melhor, né? Maior, inclusive. Produtiva, né? Aí, com o Pedro Matos, já tive como ele já me via com mais experiência, por já estar trabalhando com o Plástico, ele entrou como suplente na época, passou uns 4 meses. Cara, a gente traçou uma forma de trabalho excelente. Ele chegava na Câmara Municipal, nós vamos conversar? Pegava a pauta, conversava, pegava as matérias do jornal, conversava. Ele já sabia de tudo que precisava conversar na sessão antes de começar a sessão. Então ele já ia afiado, né? Ele já facilitava o trabalho da gente. Afiadinho já. Aí depois do Pedro Márcio, voltei pro Plástico, que ele só estava lá como suplente, só foram 4 meses. E posteriormente trabalhei com o Tony Brito, que é presidente do Sindicato da Polícia Civil, na Assembleia Legislativa, depois que o Plástico perdeu. Aí também tem uma vantagem. Nós que trabalhamos na assessoria, os políticos vão, mas se você souber fazer um bom trabalho, você fica. Então, eu trabalhei com o Plástico felizmente não conseguiu a reeleição, então fui convidado por um outro político que conheceu o meu trabalho, que foi o Tony Brito, para trabalhar na Assembleia. Aí fiquei com o Tony Brito durante 2 anos, que ele assumiu no lugar do Vitor Valim, que o Vitor Valim entrou como prefeito de Calcaia, e ele assumiu como suplente de maneira definitiva os últimos 2 anos. E infelizmente o Tony não conseguiu, dobrou a votação, tem uma votação ótima aqui no Conjunto Ceará, mas não conseguiu. E agora eu estou com o deputado Lucinildo Frota. Lucinildo, grande figura. Conhecemos, veio aqui no estúdio já gravar com o nosso Ícaro, nosso amigo Ícaro. Que também já tem uma outra pegada de trabalho. É outra vibe. É outra vibe, é um outro tipo de conversa. Porque isso agrega muito, né? Pra gente. Pra vocês agregam demais, porque vocês saem de uma mente, vai pra outra aqui, que passa pra outra, que vem pra outra. Então isso de uma certa forma vai moldando ali a forma de vocês trabalharem, né? E vai garantindo que a gente, caso tenha interesse, de continuar cada vez mais, porque você vai adquirindo muito mais experiência e trabalhando de diversas formas diferentes. Sim, verdade. Agora me diga uma coisa, como é que funciona? Eu vou fazer uma pergunta aqui de leigo, tá? De leigo. Tranquilo. Como é que funciona o processo de elaboração de um projeto de lei? Cara, o advogado ele tem um papel direto nisso ou...
Ou é mais de Essencial, essencial. Eu já tive diversas pessoas que trabalham me assessorando na questão dos projetos, mas eu já vi que realmente sem ter o conhecimento do direito, conhecimento técnico, não tem como a pessoa começar e fazer de cabo a rabo o projeto. Precisa ver a parte constitucional, precisa ver o âmbito, porque se você está fazendo um projeto para uma Câmara Municipal, é um âmbito municipal, se é do estadual, é estadual, são diferentes, bem diferentes, e essa técnica vai ter geralmente quem tem esse conhecimento do direito, Como é que começa? De diversas formas, Você não tem ideia. A gente pode fazer eu posso fazer um projeto de lei de uma necessidade minha, como eu fiz um agora, que eu fui passar no caixa do mercantil. Quando eu cheguei, fiz as compras, aí tinha uns descontos lá e tal. Aí na hora de receber o cupom para poder conferir, eu só recebi um QR Code. Aí, e a fila enorme. Como é que eu vou conferir se eu tive o desconto, o que é que eu comprei pelo QR Code? Vou ter que botar o celular, abrir o aplicativo e tal. Com a necessidade que eu vi, não, peraí, isso é sacanagem. Porque se eu quiser ver uma coisa, eu quero dizer agora que tá errado. Paguei a mais, botou 2 vezes aquilo ali. Aí já fiz um projeto, né? A gente elabora o projeto para o deputado apresentar, a gente conversa com ele na permissão dele, para poder evitar. Só poder ser o QR Code quando tiver autorização do cliente. Não o cliente receber... Sem ter autorização nenhuma. Aí então isso aí surgiu de uma ideia do dia a dia. Mas a maioria surge o quê? Vem entidade de classe. Cada entidade de classe tem suas necessidades. Você pega, como eu trabalhei no sindicato dos trabalhadores, serviço dos trabalhadores de Fortaleza, da parte da saúde. Né? Então eles têm a necessidade dele. Manuel, a gente queria tanto ter a aposentadoria especial, porque quem é do INSS tem aposentadoria especial. Quem é servidor do município de Fortaleza, pelo menos naquele tempo, não tinha direito. Apesar de ter salubridade, não tinha não que não tem direito, não tinha o regulamento. Uhum. Aí procura a gente tenta achar dentro da lei uma brecha, de fazer uma emenda dentro de uma outra lei que já existe para poder tentar acrescentar esse direito que eles pretendem. Às vezes, bairro também pede, muito se juntam as pessoas dos bairros para poder fazer um projeto. Rapaz, a gente quer uma linha de ônibus porque não está parando o ônibus passa em tal muito canto. longe, na outra parte. Tal. Então a gente também... Então assim, o início vem de diversas formas. Até o complicado quando o político vem até a gente e pede para você fazer um projeto e não é o âmbito dele. Tipo, então um deputado estadual, tu pede pra... Não, isso aqui é um âmbito municipal. Chega um vereador, não, isso aqui é estadual. Não, mas eu quero. Não, você pode querer, doutor. Mas não dá certo. Você vai ultrapassar a sua linha de trabalho. Às vezes, a gente até encaixa quando a gente vê que vai ter uma notoriedade de publicidade muito grande. Às vezes até a gente faz. A gente sabe que não vai ter algo efetivo, de concreto, mas a gente consegue ter uma publicidade, ganhar um público aqui, e aí, talvez que é interessante. E aí talvez essa publicidade até despeche quem está na esfera adequada de pegar aquele projeto, modificar e talvez tentar aprimorar ele. E acontece, como a gente apresentou o projeto, lembra daquele, só na internet, aquela moça que estava brigando, era porque levou a garrafa dela. Sim, eu ia falar isso. A minha esposa tem essa mania de toda vez que a gente sai, ela leva a garrafa, né? E aí ela falou, vão brigar comigo. Eu disse, não, eu acho que agora não vai ter mais isso, não. Pois, diante desse acontecido, todo mundo falando, rapaz, como eu falei, eu gosto do direito porque eu gosto de resolver problema. Eu não sou de estar falando, vamos tentar resolver? Criei um projeto que aqui no estado do Ceará tem a lei da água gratuita. Se você for no restaurante, se você quiser um copo d'água potável, isso é uma obrigação de lhe dar. Já tem uma lei dessa. Uhum. Então, ou seja, a água já pode ser recebida de graça. Então eu tive a ideia de criar o projeto para autorizar as garrafas. Então fizemos, novamente, com a autorização lá do Lucindo Frota, a gente debateu qual seria a melhor forma, da parte temática, não a parte jurídica e técnica, a parte temática, debate com ele, fizemos, mal demos entrada, foi publicizado, aí um vereador de Fortaleza fez também, é como você falou. Porque isso pode ser até que não seja da jurisdição, daquele âmbito ali, mas quem tá no responsável por aquele âmbito, que vê aquela publicidade, essa aqui é uma ideia boa. Então, se isso aqui é bom, vamos aplicar. E de fato é uma ideia boa. Mas assim, o que é mais massa é isso, é pegar esses problemas e tentar resolver esses problemas. Né? Mesmo que vocês não consigam, mas pelo menos vocês dão uma publicidade para aquele problema e aí alguém que talvez possa resolver, vai lá e resolve esse problema. Verdade. E continua na linha como eu lhe falei, é o que eu gosto de fazer, é de resolver.
Eu sou resolutivo. Vamos conversar aqui. Cara, Isso é fato. Isso é fato. A gente liga pro senhor, tem que falar, doutor, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Dá problema? Não, cara, isso não dá problema, não. Dá problema se for assim, sim, sim. Tá, então tá bom, doutor. Valeu, obrigado. Realmente você não tem mau tempo. Pois é. Agora vamos. Quais foram, assim, os maiores desafios jurídicos que você já enfrentou nesse ambiente de trabalho do advogado parlamentar? Já teve algum que você pegou assim que você, rapaz, isso aqui vai dar trabalho. Que possa falar também, né? Porque nem tudo se pode falar, né? Sim. Geralmente as maiores dificuldades que eu tive até agora é essa questão de alguém querer que te apresente um projeto e ele te explicar de maneira técnica que não, aqui não é nossa competência. Eu posso fazer para um projeto de indicação. Projeto de indicação é como se você estivesse dando uma sugestão para o prefeito ou para o governador fazer. Se ele não quiser fazer, ele não precisa fazer nada, só se calar. Só se calar. E morre, certo? Acabou o assunto. Mas se ele falar, sinal de que há um interesse ali, talvez. Mas é muito difícil. Essa indicação se transformar numa lei, porque essa indicação ele teria que receber, certo? E transformar isso numa lei e mandar novamente para casa para uma votação. Você estaria dando muita moral ou para um vereador ou para um deputado, dizendo assim, opa, como assim? Tá querendo fazer o meu e... Entendeu? Então é difícil. Infelizmente acontecer. O ego... Aí são as maiores dificuldades são essas. As pessoas querem, não, mas eu quero um projeto de lei seu. Não dá, se você quiser eu posso fazer uma indicação, que não vai ter tanto efeito como deveria ter, dificilmente tenha. Não, então, as maiores dificuldades no trabalho é essa, é tentar adaptar o que não dá, é forçar a barra, entendeu? Mas já tive momentos dificultosos nessa parte legislativa. Nunca vou esquecer quando eu entrei na Câmara Municipal, estava tendo a greve dos professores. Cara, um campo de guerra. Eu trabalhava lá também quando eu tava nessa crise aí, eu trabalhava pro Carmelo. Tá complicado. Cara, na época, o João Alfredo levou esse pimenta na cara. Rapaz, aí depois que eu entrei na Câmara, a gente não podia sair. Não pode sair. Exatamente. De vez em quando já presenciei vereador querendo bater em presidente, esse pessoal separando. Já vi secretário, um vereador na tribuna falar mal de um secretário, e o secretário vinha armado pra tribuna e o vereador tinha saído, porque já tinha noção que o secretário poderia vir e causar algo mais severo, algo mais grave. Já presenciou algumas coisas meio capreiras, assim, né? Sim. Doutor Manuel, o advogado parlamentar, ele também acompanha os processos judiciais eleitorais também? Pois é. A pessoa confunde muito. Uma coisa é a advocacia parlamentar, outra coisa é a advocacia eleitoral. São dois universos distintos. Paralelos, né? Mas é como se onde começa um, termina o outro. Porque geralmente a parte do direito eleitoral vai até a questão do candidato ser eleito. Não sei que haja impugnação e tal, pode continuar alguma coisa, mas geralmente até ser eleito. Então, e a parte parlamentar já é quando ele está no parlamento, exercendo, exatamente, ele está exercendo a função dele. Então, a gente tem um conhecimento técnico maior que, como você falou e refrisou algumas vezes, são dos regimentos, da lei orgânica do município, né, da Constituição Estadual. E já o direito eleitoral é o Código de Direito Eleitoral. Até a legislação é diferente. Muitos advogados que trabalham no parlamento, certo? Também tem escritórios eleitorais que acabam atuando mais no período das eleições. Mas os dois assuntos, as duas matérias não se confundem. São bem distintas. Interessante. Existe uma área do direito que o senhor goste de atuar? Diga assim, cara, nisso aqui eu tenho muito prazer. Eu sei que o senhor atua como o advogado parlamentar, né? E também tem outros atendimentos também, né? Sim, sim. E tem um, assim, que você diga assim, Elton, cara, isso aqui, eu já até imagino você, mas não vou falar não, quero que o senhor fale. Isso aqui eu gosto, porque isso aqui dá aquele fogo no coração, assim, digamos assim. Eu mudei um pouco com o tempo. Não sou muito de mudanças, não. Quando eu boto uma coisa na cabeça, geralmente eu vou naquilo ali, mas eu mudei. Eu era muito apaixonado pelo direito de família. Conseguia resolver sem envolvimento emocional, sem ter muito desgaste, por ter uma cabeça muito centrada, mas a gente vai crescendo, a vida adulta meio que transforma a cabeça da gente, e atualmente eu tô atuando muito, porque eu tô apaixonado pelo direito previdenciário. É algo assim que me brilha aos olhos.
você pegar aquela pessoa que você vê que realmente está precisando do básico. Não é precisando de dinheiro para comprar um carro, é para comprar o básico. É uma cesta básica, é pagar uma luz, é ter o dinheiro para poder morar numa casa, pagar um aluguel porque está morando na rua. Então, o direito previdenciário, que é com o LOAS, esse benefício específico, cara, é incrível como você consegue fazer a mudança. Você faz a mudança na vida daquela pessoa, é uma gratidão. E eu acho que o reconhecimento é a parte mais gratificante também, né? Você tem muito, assim, de criar um vínculo depois com os... Quase sempre. Quase sempre, né? Quase sempre. Porque, assim, eu sou razão, mas eu não consigo deixar de me envolver com aquela pessoa, porque você vê a necessidade dela. Claro. Você vê o sofrimento dela. E você não se sensibilizar, assim, eu não consigo. Não tem esse que tem esse coração de gelo que não consiga. E isso é um dos pontos que me ajudam. Eu não desisto. Eu vou a todos os recursos. Eu, às vezes, crio petições que geralmente tem petições padrões, petições modelo. Eu crio petições na tese de acreditar no que eu estou vendo, no que eu estou sentindo. Uhum. E alguns juízes concedem. Eu já consegui vitórias em processos que, se você for ver a letra da lei, não condiz. Se for um juiz legalista, ele não daria. Mas você falando de uma maneira mais sensível, mostrando a realidade, você mostra uma foto, você marca uma reunião, você tem uma conversa com o juiz. Porque hoje em dia tá complicado. Até para o próprio juiz entender como é que é a realidade daquela pessoa. Porque eu sei também que existem pessoas que agem de má fé, isso é fato. A gente Infelizmente, a gente não pode negar isso, né? Mas o juiz, eu acho importante ele ter esse contato, ele entender como é que funciona, para ele ver a pessoa também antes de ele dar o veredito dele, né? Mas isso está diminuindo cada vez mais. Nossa, cara, sério? Sério, tanto pela parte do próprio juiz, como pela parte dos advogados. Essa questão de ter audiência virtual é interessante, é boa porque você agiliza, você faz de qualquer lugar, de qualquer distância, mas as pessoas, os advogados, os colegas advogados, estão perdendo essa sensibilidade de ir conversar com o juiz, de ir mostrar a realidade. Mas que eles esquecem que pode. Eu posso chegar no juiz e mostrar ao juiz, olha aqui, essa foto aqui do cliente, olha como é que ele tá, onde é que ele mora. A realidade é essa daqui. Não é que tá, às vezes, só na letra, só na escrita, no preto, no branco, você não consegue passar tudo, não. E essa conversa, infelizmente, que como eu lhe falei, voltando para o começo da nossa conversa, que eu sempre tive esse trato com os servidores do fórum, por estar lá toda sexta-feira conversando com eles sobre os processos, como é que anda, como é que não anda. Ajudei muitos servidores que eu entrei na parte dos processos físicos, quando estavam passando por virtual. Ajudei muitos no sistema, dizer como habilitar o advogado que não sabiam habilitar. Então, eu tento trazer isso próximo para continuar no meu trabalho. Porque eu tô vendo que os colegas estão perdendo. Tipo, só faz o básico ali, porque acha que não vai dar certo, porque não tem como conversar com o juiz e desiste. Eu não. Com a mesma energia que eu pego aquela dor, aquele sofrimento, a sensibilidade que eu tenho, do que a pessoa está passando, eu tento passar para o juiz. Eu posso não conseguir em alguns momentos, mas eu vou com a certeza que eu fiz de tudo. Eu fiz de tudo para conseguir. Vai até as últimas instâncias. Sim. Se for preciso ir, vai. E essa é uma das alegrias que eu tenho com a advocacia. É conseguir dizer assim, o meu trabalho, apesar de depender de uma decisão do juiz, mas sinceramente, 90% vai depender do meu esforço e do meu empenho. Não estou dependendo só dele, não. E é algo que para mim é surpreendente. Eu não uso a advocacia para dizer que eu sou o doutor. Eu uso a advocacia para tentar transformar a vida das pessoas de uma maneira positiva e com o meu trabalho. E é um trabalho, não para superar, por ser o advogado. Não é o meu perfil, que infelizmente sou de muitos colegas. As pessoas começam a ser alguém quando viram advogado. Não, eu sempre fui e sempre serei o Emanuel, que estarei advogando em alguns momentos. Mas a minha pessoa não vai mudar, e nunca mudou. Quem conhece pessoalmente sabe como é o Dr. Emanuel. Isso é fato. Vamos lá. Quais são, assim, os bastidores do processo legislativo que as pessoas não conhecem normalmente, mas que são essenciais, assim? Vamos lá. A tramitação dos projetos. A gente elabora o projeto. Vou falar da Assembleia Legislativa, que é onde eu estou hoje. Isso, onde você atua. A gente apresenta o projeto, protocola o projeto, vai para Departamento Legislativo bota na pauta do dia, geralmente é no dia seguinte, você apresenta o projeto, no dia seguinte está na pauta, para a ciência da sociedade.
todos que quiserem saber se existe um projeto de uma coisa ou de outra, tem como você acessar o site da Assembleia e ver todos os conteúdos. Para você ter ideia, existem certos setores que têm escritórios especializados só de ver projetos sobre um assunto específico. A exemplo que eu tenho mais claro são os bancos. Todo projeto que você fizer relacionado a banco, quando você protocola e vai para a pauta, como disse, no dia seguinte, eles já estão tomando ciência para ver o que é bom, o que é ruim, que se for ruim ele vai lá conversar com a gente. Uhum. Então você apresenta, vai para a pauta, depois da pauta vai para o procurador da casa, que é um advogado técnico também, que dá esse parecer independente da política, que isso é uma coisa que poucos sabem. Que existe um procurador técnico que ele vai dizer se é constitucional ou se não é. Agora, a fala dele não é determinante. Ele coloca lá. Mas quando vai para a comissão, que o próximo passo é a comissão CCJ, a comissão de turismo, as outras comissões, eles podem mudar porque os políticos não precisam seguir. Uhum. Não precisa, como eu já vi diversas vezes, quando é interesse deles, mesmo em constitucional, o procurador mostrando que o projeto segue. Porque quem determina é a política. Então, nós, como técnicos advogados, a gente dá orientação, como assessor técnico. Se eles vão continuar, se eles vão tocar em frente ou não, infelizmente é a política que vai decidir isso, né? Aí passou pelo procurador, foi para a CCJ, da CCJ passa nas comissões de mérito e posteriormente vai para a votação no plenário, que lá geralmente em 2 discussões, são 2 votações, se aprova o projeto, aprovando, vai para o governador, que ele pode sancionar para virar uma lei, ou ele pode não sancionar e voltar com alguma emenda, algo que ele queira retirar do projeto. Faz um apêndice, tira uma coisa, coloca outra e tal. Faz sentido. Doutor, para quem está se formando em direito, certo? Que caminho o senhor recomenda para seguir essa carreira? Existem cursos específicos agora? Como é que funciona? Atualmente existem cursos específicos. Mas o que a gente orienta geralmente, dificilmente alguém vai chegar para ser um assessor parlamentar por ver, achar bonitinho e geralmente tem algum tipo de contato com a política, seja um parente, seja um amigo. Então o que eu sempre sugiro é a prática. Você ir atrás de um estágio, porque é fácil de conseguir um estágio hoje em dia, que poucos procuram. Eu posso dizer que eu já tenho mais de 10 anos trabalhando. Eu nunca vi uma pessoa vir procurar um estágio diretamente nos gabinetes. Você vê as pessoas procurando emprego, trabalho, mas estágio para poder aprender, para poder seguir a carreira, muito difícil. Eu nunca vi. Isso. Cada dia que se passa fica mais difícil, né? O ser humano fica mais complicado. Eu lembro que quando eu fazia a faculdade em 2016, eu já tinha minha produtora. Eu já trabalhava com audiovisual. E eu estava fazendo faculdade de publicidade. E eu precisava estagiar para que eu pudesse entender como é que funcionava um departamento de marketing, de publicidade, para eu tentar entender como é que funcionava aquilo. E eu comecei a estagiar. Fui procurar um estágio onde eu não ganhava nada. Comecei da mesma forma. Então, assim, eu passei 3 meses sem nada. 3 meses depois, vai dar uma bolsa aí de 100% pra ti. Pra mim foi lucro total. Muita gente me chamou de louco. Cara, tu é louco, não sei o que, vai fechar um período da tua empresa pra tu poder estagiar, não sei o que. Eu disse, cara, eu vou ter que aprender. Eu tenho que abrir mão do meu tempo. Eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Então eu vou ter que aprender. Passei 6 meses, aprendi muita coisa, mas muita coisa mesmo, que tem coisas que só o estágio é que vai te mostrar como é que acontece, sabe? Por mais que você leia, por mais que você estude, por mais que você faça qualquer coisa, se você não tá ali dentro da vivência daquele negócio ali, velho, tu não vai entender como é que funciona. Verdade. Tu não vai entender. Né? Concordo 100%. E eu, com todo mundo que eu converso que tá na área do direito, eu falo, rapaz, pra mim o primordial foi o estágio. Eu falei, desde o 3º semestre, eu nunca parei de estagiar. Pra dizer que eu parei no último semestre, que era a monografia. Porque tem outro detalhe, eu sempre fiz mais cadeiras do que o básico. O básico. Eu adiantei 1 ano da faculdade, pra terminar antes, pra ter um custo menor, que foi 1 ano a menos pagando matrícula, 1 ano a menos pagando mensalidade. Então, pagava mais cadeira, mas em compensação se diminuiu ao longo do tempo. Exatamente. E hoje em dia não se tem. Então essa parte da prática, do aprendizado parlamentar, tem os cursos, certo? Mas os cursos só quem faz geralmente é quem já está lá dentro para poder se aprimorar. Então o ideal para quem quer seguir essa carreira é chegar lá, falar com o deputado, falar com o vereador e
ou se oferecer os seus serviços de estágio para poder tomar conhecimento. Porque tem espaço. Isso eu posso dizer com propriedade, porque eu já trabalhei com diversas pessoas me ajudando, mas todas advogados recém-formados. Nunca foi alguém que foi estagiário. Mas se chegasse, eu gostaria de estar lá ensinando com todo o prazer do mundo e ter como aprender e você ver a lei com outros olhos. Porque uma coisa é você ser... O advogado, ele trabalha interpretando a lei. Para conhecer a lei, como é que ela foi feita, para poder aplicar ela no direito das pessoas. Quando você está no parlamento, você cria a lei. Você vê a natureza da lei. Então, assim, você tem um olhar totalmente diferenciado de quem só trabalha lendo. Você está trabalhando construindo, você está fazendo a história. É verdade. Então é bem mais interessante até, né? Bem mais interessante. É uma pergunta agora, essa aqui é minha mesmo, né? A equipe de um parlamentar, ela pode ter até mais de um advogado só, né? Geralmente tem. Geralmente tem o quê? 2, 3? Geralmente tem uns 3 advogados. Mas isso é para ter três cabeças pensando diferente? Ou cada um tem uma especialidade? Geralmente tem o cabeça, como a gente chama, né, que é o principal, e os outros mais auxiliando. Porque lá, como é que é o trabalho legislativo do advogado? O correto, como é que deveria ser? Um advogado tem que estar ao lado do parlamentar para ver os debates e orientar ele no momento dos debates. Sim. Porque a questão do regimento, como você falou tanto, é um regimento que você vai saber o momento de falar. Não é só levantar a mão e falar, não. Tem o momento certo de falar. Você tem que expor qual é o artigo do regimento que você está apresentando para poder falar naquele momento. Então, o correto é ter um advogado lá com o parlamentar, outro advogado verificando quais são os projetos do governo, porque as matérias chegam assim, 9 horas, a pauta sai no dia seguinte, mas pode 10 para as 9 alterar. Mais. Altera, não, mas altera. Então, o correto é um advogado lá embaixo com o deputado ou com o vereador, e o outro de olho nas matérias do governo que pode alterar a qualquer momento. Como é que você vai votar? Diversos políticos votam sem saber o que é que vai tá sendo votado. Diversos, Elton. Não tem noção como a galera vota sem saber. Então, se for um trabalho para ser bem feito, tem que ter um advogado embaixo, lá no parlamento, outro advogado trabalhando, elaborando os projetos, e outro só fiscalizando e acompanhando. Fiscalizando as matérias do governo e os diários oficiais. Porque os decretos que não saem no portal dos parlamentos também faz parte do trabalho legislativo, porque são canetadas que o prefeito dá, se você for da oposição, se o prefeito está dando essas canetadas de maneira correta ou não, beneficiando os deles ou não. Porque tem essa diferença, você ser parlamentar de oposição ou de base. Aí o trabalho do advogado muda. Meu amigo, é um trabalho doido, viu? Você tá pensando em entrar na carreira aí, amigo? Prepara o lombo aí, porque o negócio é doido. Mas, pelo visto, você gosta, né? Gosto. Eu sou meio que hiperativo, né? Então eu gosto de movimento. De ativo, né? Doutor, como é que você enxerga o futuro dessa profissão? A tecnologia, a inteligência artificial deve impactar nesse trabalho do advogado parlamentar ou não? O senhor acha que não? Com certeza. Eu já utilizo, assim, demais. Já tem um bom tempo. Com a inteligência artificial, você consegue resumir PDFs. Cara, chega projetos com 100 laudas, 100 páginas. Entendeu? De 50, você tem a inteligência artificial para lhe ajudar a fazer um resumo, verificar se tem a constitucionalidade. Hoje em dia eu tenho alguns robozinhos que me ajudam a fazer a relatoria. Quando a gente trabalha também nas comissões, a gente tem o trabalho de fazer o relatório das comissões, favorável ou contra. Eu tenho meu robozinho que me ajuda, eu tenho um robozinho que me ajuda a fazer resumos de fala para o político, da melhor forma que ele possa entender, da linguagem mais simplificada. Então, assim, a tecnologia veio para ficar, não tem como substituir. Mas você tem que utilizar ela a seu favor para otimizar o tempo. Como eu lhe falei, é tudo muito corrido. Então, se você não souber utilizar, você fica para trás. Com certeza. Você fica para trás. Então, até para ajudar na elaboração dos projetos, nessas relatorias, na construção de falas do político também, que a comunicação faz, mas geralmente é revisado pelo advogado para saber se ele não está falando algo que vai prejudicar mais na frente e gerar um processo contra ele. Interessante. Eu tava até comentando no nosso primeiro podcast aqui, eu trouxe o Helder, que é meu irmão, e ele falava que a IA tem a possibilidade de tomar muito emprego, não sei o que, e eu discordo, eu acho que não, eu acho que ela vai talvez tirar o emprego de quem não vou dizer preguiçoso, mas vou dizer, é preguiçoso, de quem não quer trabalhar, porque quem
quem quer trabalhar vai aprender a trabalhar com a IA. Hoje em dia, eu acho que quase todo profissional, se tem a oportunidade de usar a IA, ele vai usar. Se ele souber usar, o que ele não pode é ficar dependente dela. Perfeito. Perfeito. Inclusive, essa semana eu estava produzindo um podcast de um outro amigo meu, o Donato, e um dos convidados, que eu tô até querendo trazer pro meu também, viu, Sandro? Convidado, aparece por aqui, cara. Ele estava falando sobre a IA também, então ele fala a mesma coisa. Ele disse, cara, o problema da IA é que tá todo mundo achando que a IA vai resolver todos os problemas. E não, a IA é uma ferramenta para te ajudar. Só isso. Perfeito. A IA ela vai te ajudar, ela não vai resolver teus problemas, ela vai te ajudar. Ela vai pegar um PDF desse, ela vai simplificar, como ele mesmo falou. Ele tinha uma dificuldade de entender o que o professor dele, num doutorado que ele estava fazendo, queria. Ele fazia os trabalhos, o professor devolvia Tá errado. errado. Aí ele fazia e voltava. Aí ele pegou uma IA, pegou tudo que ele tinha desse professor, de artigo, de tudo enquanto que ele tinha desse professor, jogou na IA e falou, ó, eu quero que você me desenhe aqui o perfil dele, o que ele quer dizer, o que ele quer receber e tal. E aí foi falando. Ele fazia os slides, e nesses slides ele colocava cores e tal, e o professor tá uma merda, tá horrível, tá não sei o quê. E depois ele foi entender. Aí ela falou, ó, mas ele dá preferência para um slide que seja só no preto e branco, monocromático, não sei o quê, tal. E a partir daí é que ele foi começando a entender. Mas assim, ele juntou a inteligência artificial com a interpretação dele, e a partir dali ele resolveu um problema. Perfeito. Ele não colocou a IA para resolver o problema. E o ser humano é muito disso. Te usou como ferramenta. O ser humano é muito de querer pegar uma coisa e resolver, que aquela coisa resolva por ele. Não, ela não vai resolver por você. Ela vai te ajudar a resolver o problema. Chega o ponto das pessoas daqui a pouco estão acostumadas a fazer que é nem ler mais. Isso é fato. Ela fez, então copia e cola. Ela fez, copia e... Cara, aí o problema não é a IA, o problema são as pessoas. O ser humano. E ele fala também, é bem interessante, ele fala que tudo que é feito pela IA, a gente não percebe, mas ela tem uma assinatura própria. E hoje em dia, já existem alguns outros programas que também reconhecem quando é feito pela IA. Uhum. Então, por mais que você só copie e cole, ela sempre deixa algumas coisinhas ali, algumas características. E isso já vem acontecendo no judiciário e cabe ao advogado ter cada vez mais atenção. Porque é óbvio que daqui a um tempo, a grande parte das sentenças, os juízes utilizarão. Aí, como o juiz também é uma pessoa e também pode errar, muitos vão acontecer de copiar e colar o que vem da IA. Aí, se você não tiver aquela coragem de enfrentar o juiz e ver o que é que tá errado para poder confrontar, você fica para trás. Então a IA serve mesmo, veio para ficar. Eu não consigo mais trabalhar sem a IA como ferramenta. De fato. Não para deixar sua mente mais preguiçosa. Pelo contrário, vai te ajudar a alcançar patamares que você achava que nem alcançava. Isso é verdade. Bom, deixa aí uma dica para quem está pensando em seguir. Quais são as principais características que um advogado parlamentar tem que ter? Bom de conversa? Não sei. Deixa um recado para a galera. A gente já está se encaminhando para o nosso final aqui. Nosso bate-papo foi muito bom, muito top. Gostei demais. Foi tranquilo. De boa. Acho que foi. De boa. Bem em casa e com você, rapaz. A história é outra. Então, usando aquela câmera ali, fala pra galera como que deve se preparar, quais são os desafios que eles vão enfrentar e se vale a pena. O trabalho do advogado parlamentar vale muito a pena. Como eu falei no decorrer daqui do nosso bate-papo. Por quê? Porque você fica no parlamento. Quanto mais conhecimento você for adquirindo, for lendo regimento interno, lendo interpretação, hoje em dia tem curso de aprimoramento legislativo, você consegue ficar nessa profissão o tanto de tempo que você quiser, mas tem que ter o interesse de ir lá no parlamento. Você que está estudando, pede um estágio, vá na Assembleia, vá na Câmara Municipal, fale com o político. Você não votou? Quem sabe aquele político que você votou, se foi eleito, você não consegue um estágio para poder conhecer um pouquinho mais de como elaborar a lei? Isso vai lhe ajudar bastante, tanto se você quiser continuar exercendo a profissão de advogado parlamentar, como também se você quiser advogar em qualquer outra área, que você vai conhecer a lei por dentro, como elabora a lei, como se cria uma lei. Então você que tem interesse de trabalhar diretamente com a advocacia parlamentar, é ter coragem, meter as caras, ir no parlamento e procurar um espaço que você consegue, e é um trabalho que garante bastante tempo, salário fixo,
né? Que a gente tem muito esse receio do advogado, do trabalho autônomo, cai um dinheiro aqui, cai outro ali, pinga aqui, pinga ali, mas ali é um dinheiro fixo que você pode conciliar com o seu escritório de advocacia, assim como eu concilio com o meu. Olha aí, fica a dica para vocês aí, galera. Inclusive, eu peguei aqui uma informação, você falando de salário, né? Eu não falei aqui ainda, vou falar agora aqui antes da gente encerrar. Do piso? Eu peguei uma informação que fala mais ou menos assim, que a faixa salarial, ela vai variar bastante, né? Um advogado parlamentar da esfera municipal pode ganhar entre 6 a 12, enquanto as esferas estaduais e federais, esse valor pode ultrapassar 20 mil. Dependendo do cargo, da função e da casa legislativa, né? E do parlamentar. E do parlamentar também, que eu acho que isso vai muito na hora de você fechar com ele, né? Com certeza. E quanto mais prática você for tendo, quanto mais parlamentares você for passando, você vai ter um know-how maior. Com certeza. Que lhe garante ganhar salários que superam muitas vezes várias áreas do direito, que eu conheço colegas trabalhando em escritórios. E fixo. Pronto, e como você falou, é um salário fixo que você pode até conciliar com o seu escritório. Então, perfeitamente. Eu vejo muito promissor isso. Eu vejo com uns olhares muito bons, né? Verdade. Mas é isso. Eu queria que o senhor deixasse agora um recado para essa câmera aqui, com suas redes sociais, com seus contatos, para quem quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida com o senhor e tal. Fica à vontade aí. Seu momento do seu jabá. Certo. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, que além da advocacia parlamentar, eu trabalho com direito previdenciário, direito de família, direito do trabalho, posto semanalmente, eu sou bastante ativo nas redes sociais, no @advogado Emanuel Lima, a gente tem de diversas formas, da maneira simples, mas atuando de forma diferente, às vezes eu sou o meu próprio cliente, às vezes eu sou advogado, então assim, de maneira fácil para você poder entender do direito. E ali é um começo para qualquer pessoa que queira advogar no meio digital. Então, para entrar no meio digital, você tem que fazer esse tipo de trabalho. E lá, quem sabe, você não se inspira e começa também fazendo a sua rede social para ganhar esse público aí do marketing digital. É isso aí, galera. O homem vendeu o peixe dele aí. Doutor, muito obrigado por aceitar o convite. Tá? Prazer, agradeço demais. Aceitou de primeira, jogamos o convite. Vamos na hora. Vai, meu doutor. Vamos na hora, tamo lá. Enfim, obrigado a você que assistiu até aqui o nosso episódio. A gente se despede aqui. Estamos encerrando mais um episódio. A gente se vê na próxima semana com mais uma profissão e com mais um bate-papo. Valeu, galera. Fui!